Boa noite. Hoje é sábado, 25 de julho de 2026. Antes de fechar os olhos, antes de tentar resolver mentalmente tudo aquilo que ainda permanece sem resposta, eu quero convidar você a respirar profundamente. Diminua o ritmo dos seus pensamentos. Solte, por alguns instantes, a pressa de entender tudo. Coloque o dia que passou nas mãos de Deus. Talvez você esteja preocupado com o que acontecerá amanhã. Talvez exista uma decisão que você ainda não saiba como tomar. Talvez seus planos tenham mudado de maneira inesperada. Talvez você esteja com medo de repetir os mesmos erros. Talvez tenha a sensação de que sua história perdeu o rumo. Se você chegou até esta oração carregando uma dessas dores, permaneça aqui. Você não precisa encontrar todas as respostas nesta noite. Deus conhece cada página da sua história. Ele conhece aquilo que você viveu, aquilo que perdeu, aquilo que tentou construir e aquilo que precisou deixar para trás. Conhece as decisões que deram certo e também aquelas que trouxeram arrependimento. Conhece as portas que se abriram, as que se fecharam e aquelas diante das quais você ainda está esperando. Talvez ninguém saiba o quanto a incerteza tem cansado você. Talvez você sorria durante o dia, mas quando a noite chega, as perguntas voltam. E agora, qual caminho devo seguir? Será que tomei a decisão errada? Será que ainda existe um futuro para mim? Mas Deus conhece cada página da sua história. Ele sabe onde você está, sabe como chegou até aqui e sabe também para onde deseja conduzir seus passos. A verdade que precisa alcançar o seu coração nesta noite é esta: você não precisa escrever sozinho os próximos capítulos da sua vida. Deus não perdeu o controle. A demora não significa abandono. Uma página difícil não determina o final da história. O silêncio de hoje não significa a ausência de direção. Muitas vezes, Deus trabalha de maneira tão silenciosa que pensamos que nada está acontecendo. Mas enquanto você espera, Ele também está formando seu coração, curando sua pressa e ensinando você a caminhar com mais sabedoria. Quando você entrega a caneta ao Senhor, o medo deixa de decidir o rumo da sua história. Antes de continuarmos, faça um gesto simples de fé. Escreva agora nos comentários: Senhor, escreve os próximos capítulos da minha vida. Não escreva apenas como uma frase. Escreva como uma entrega. Como quem diz: Pai, eu não quero mais permitir que o medo, a culpa ou a ansiedade decidam por mim. Eu quero caminhar sob a tua direção. Se esta oração tocar o seu coração, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e permaneça até o final. Deus ainda deseja trazer direção, cura e descanso à sua alma nesta noite. Pai amado, nós nos colocamos diante da tua presença com humildade e confiança. Tu conheces cada pessoa que terminou este dia cansada. Conheces quem está confuso. Conheces quem precisa tomar uma decisão importante. Conheces quem viu os próprios planos mudarem de repente. Conheces quem sente medo do futuro. Conheces aquele que deseja confiar novamente, mas ainda carrega feridas de escolhas passadas. Pai, visita agora cada coração. Acalma a mente inquieta. Diminui a pressa por respostas. Afasta o medo de errar. Dá serenidade a quem se sente perdido. E ensina-nos a reconhecer a tua voz em meio a tantas vozes que tentam nos confundir. A tua palavra nos ensina em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Que promessa consoladora! Deus não abandona seus filhos em caminhos confusos. Ele orienta, Ele corrige, Ele conduz, mas nem sempre mostra todo o percurso de uma só vez. Muitas vezes, o Senhor mostra apenas o passo seguinte, e isso exige confiança. Talvez você queira saber agora como tudo terminará. Talvez deseje receber um sinal claro sobre seu trabalho, sua família, sua saúde, seu relacionamento ou algum projeto importante.
Mas talvez Deus esteja lhe pedindo apenas fidelidade no próximo passo. Não todo o caminho, somente o próximo passo. Se você está pensando em mudar de trabalho, peça sabedoria. Se enfrenta uma dificuldade em um relacionamento, peça prudência antes de agir. Se sua família atravessa um momento delicado, peça paciência para não tomar decisões movidas pela raiva. Se enfrenta uma enfermidade, peça força para viver um dia de cada vez. Se precisa recomeçar, não despreze os pequenos começos. A voz de Deus não conduz pelo desespero. Ela orienta com paz, prudência e verdade. Continue nesta oração. Não saia agora. Deus ainda deseja trazer direção ao seu coração. Enquanto preparava esta oração, lembrei-me da história de Roberto Henrique, de 48 anos, vendedor, morador de Porto Alegre. Durante muitos anos, Roberto trabalhou na mesma empresa. Ele acreditava que permaneceria ali até a aposentadoria, mas, de maneira inesperada, perdeu o emprego. Aquela notícia não afetou apenas suas finanças, afetou sua identidade. Ele começou a pensar que todo o esforço daqueles anos tinha sido inútil. Sentia vergonha de contar às pessoas o que havia acontecido e tinha medo de não encontrar uma nova oportunidade por causa da idade. Para Roberto, sua história havia saído do rumo. Durante uma oração, ouviu uma frase simples: uma página encerrada não significa que Deus terminou sua história. Naquele momento, nenhum emprego apareceu. Nenhuma porta se abriu imediatamente. Mas algo começou a mudar dentro dele. Roberto percebeu que estava tomando todas as decisões guiado pelo desespero. Queria aceitar qualquer proposta, mudar toda a vida rapidamente e resolver em poucos dias aquilo que precisava de tempo. Primeiro, ele recuperou a serenidade. Começou a rezar antes de agir. Conversou com a família, pediu orientação, reconheceu habilidades que nunca havia valorizado. Pouco a pouco, começou a enxergar novos caminhos e a reconstruir a própria vida com mais paciência. O primeiro milagre aconteceu dentro dele. A direção começou com a paz. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que também esteja diante de uma página em branco. Talvez você tenha perdido algo que julgava permanente. Talvez um relacionamento tenha terminado. Talvez um projeto não tenha funcionado. Talvez uma mudança inesperada tenha abalado tudo aquilo que você acreditava estar seguro, mas você não está abandonado. Seu passado não precisa comandar seu futuro. Deus ainda está escrevendo sua história. Permaneça até o final. O Senhor ainda deseja libertar você da necessidade de controlar tudo. E hoje Ele quer lembrar você. Uma página difícil não é o final da sua história. Receba essa verdade com calma. Talvez você esteja vivendo apenas um capítulo. Não transforme uma estação de dor em uma definição para toda a sua vida. O que aconteceu com você não é tudo o que você é. A porta que se fechou não é a única porta que existe. A decisão errada não anulou a misericórdia de Deus. A espera não significa que o Senhor deixou de conduzir. Você não controla todo o futuro e não precisa encontrar todas as respostas nesta noite. Pode descansar, pode confiar, pode reconhecer seus limites sem perder a esperança. Talvez esta seja a noite em que você finalmente deixará Deus conduzir aquilo que há tanto tempo tenta controlar. Mas, para permitir que o Senhor escreva o futuro, será necessário colocar diante dele aquilo que ainda prende você ao passado. As culpas, os planos frustrados, o medo de errar novamente, as decisões ainda não tomadas, as feridas que continuam influenciando suas escolhas. Na próxima parte, colocaremos diante do Senhor tudo aquilo que precisa ser encerrado, curado e entregue. Continue conosco. Deus ainda deseja aliviar o seu coração e preparar você para receber, com paz, os próximos capítulos que serão escritos pela sua graça. Talvez você tenha tentado controlar cada detalhe da sua vida. Talvez ainda esteja preso a uma decisão errada.
Talvez esteja sofrendo porque um plano importante não aconteceu. Talvez tenha imaginado um futuro completamente diferente e agora não saiba como aceitar o caminho que tomou outra direção. Mas Deus não deseja que você leve para o futuro todas as dores do passado. Existem lembranças que precisam ser colocadas diante do Senhor. Existem culpas que precisam encontrar misericórdia. Existem decepções que precisam ser choradas, compreendidas e entregues. Existem páginas que não podem mais ser reescritas, mas podem ser curadas pela graça de Deus. Continue nesta oração. Ainda não terminou. Deus deseja libertar o seu coração de um peso antigo. Pai amado, antes de entregarmos aquilo que nos feriu, queremos agradecer. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dia que chegou ao fim. Obrigado porque, apesar de tudo o que enfrentamos, permaneceste conosco em cada momento. Obrigado pela proteção que tantas vezes recebemos sem perceber. Obrigado pelos perigos dos quais fomos livrados, pelas forças renovadas quando pensávamos que não conseguiríamos continuar e pelas pessoas que permaneceram ao nosso lado nos capítulos mais difíceis. Obrigado também pelas lições aprendidas. Nem todas foram fáceis. Algumas vieram por meio de perdas, erros, frustrações e esperas demoradas. Mas até nesses momentos, o Senhor continuou nos formando. Obrigado pelas portas que se fecharam e talvez tenham evitado caminhos que não nos fariam bem. Obrigado pelas misericórdias que nos permitiram recomeçar. Obrigado pelas pessoas que não desistiram de nós. Obrigado pelos pequenos sinais de cuidado e pelas bênçãos invisíveis que sustentaram nossa caminhada quando não tínhamos respostas. Agradecer não significa negar a dor. Agradecer significa reconhecer que Deus continuou presente mesmo dentro dela. Agora, Senhor, colocamos diante de Ti os planos frustrados. Entregamos aquilo que imaginávamos viver e não aconteceu. Entregamos os projetos interrompidos. Entregamos os sonhos adiados. Entregamos as expectativas que colocamos em pessoas, oportunidades e situações que não corresponderam ao que esperávamos. Colocamos diante de Ti as decisões erradas. Aquelas tomadas pela pressa, aquelas tomadas pelo medo, aquelas tomadas sem oração, aquelas que trouxeram consequências que ainda carregamos. Dá-nos sabedoria para corrigir aquilo que ainda pode ser corrigido. Humildade para aceitar aquilo que não pode mais ser mudado. E coragem para começar novamente. Entregamos os relacionamentos encerrados, as amizades que se perderam, as palavras que nunca foram ditas, os pedidos de perdão que não foram aceitos, as despedidas que ainda doem, os vínculos que deixaram marcas profundas dentro de nós. Colocamos diante de Ti as oportunidades perdidas, o trabalho que não veio, a mudança que não aconteceu, a escolha que fizemos e hoje questionamos, as portas diante das quais esperamos tanto tempo. Pai, cura o coração que continua olhando para aquilo que terminou e já não consegue perceber o que ainda pode nascer. Entregamos nosso trabalho, nossas finanças, nossa saúde e nossa família. Entregamos o medo de que nossos erros prejudiquem aqueles que amamos. Entregamos a preocupação com o futuro. Entregamos aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos as situações que já não podem ser modificadas pelas nossas forças. A Tua palavra nos ensina a entregar ao Senhor os nossos caminhos. Ela também nos convida a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. E para ouvir a Tua voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, precisamos primeiro diminuir o ruído da culpa, do medo e da ansiedade. Tu não apenas orientas nossos passos, também curas o coração que precisa caminhar. Não saia agora. Talvez exista algo dentro de você que ainda precise ser nomeado diante de Deus. Pai amado, cura a culpa que se transformou em condenação. Cura a vergonha que impede tantas pessoas de pedir ajuda. Cura a voz interior que repete constantemente,
Você estragou tudo. Você nunca conseguirá recomeçar. Não existe mais futuro para você. Que a tua misericórdia fale mais alto do que essas acusações. Perdoa-nos pelos erros cometidos, pelas escolhas egoístas, pelas palavras duras, pelas vezes em que ferimos pessoas que amamos, pelas decisões tomadas sem prudência, pelas oportunidades desperdiçadas, pelas vezes em que nos afastamos da tua vontade. Recebemos o teu perdão, não porque nossos erros sejam pequenos, mas porque tua misericórdia é maior. Ensina-nos também a perdoar. Perdoar quem nos decepcionou, quem nos rejeitou, quem falou palavras que ainda permanecem em nossa memória, quem abandonou nossa vida em um momento difícil, quem contribuiu para que alguns planos não se realizassem. O perdão não apaga o que aconteceu, mas impede que a ferida continue controlando o futuro. Cura as mágoas, cura o ressentimento, cura as lembranças dolorosas, cura o medo de tentar novamente, cura o cansaço emocional de quem já recomeçou tantas vezes, cura a autocondenação de quem continua se punindo mesmo depois de ter pedido perdão. Um coração preso à culpa tem dificuldade para perceber novos caminhos, mas um coração curado consegue ouvir com mais clareza a direção de Deus. Enquanto preparava esta oração, lembrei-me da história de Ana Lúcia, de 54 anos, cabeleireira, moradora de Belo Horizonte. Durante muitos anos, ela economizou para abrir um pequeno salão. Quando finalmente iniciou o projeto, investiu quase tudo o que tinha. Mas o negócio não deu certo. As despesas aumentaram, os clientes não vieram como esperado e em pouco tempo, Ana precisou encerrar o salão. Ela sentia vergonha. Acreditava ter destruído o futuro financeiro da família. Evitaria encontros com amigos para não ter de explicar o que havia acontecido. Durante uma oração, ouviu uma frase que tocou profundamente seu coração. Seu erro não é maior do que a misericórdia de Deus. No início, ela teve dificuldade para acreditar. Continuava revivendo cada decisão, imaginando o que poderia ter feito de outra forma. Mas começou a entregar diariamente sua culpa ao Senhor. Nada foi recuperado imediatamente. As perdas continuaram existindo, mas a paz voltou primeiro. Com mais serenidade, Ana conversou com a família, pediu perdão pelo silêncio e aceitou ajuda para reorganizar a vida. Depois, começou novamente, de forma simples, atendendo algumas clientes em casa. O recomeço não surgiu de uma grande oportunidade. Nasceu de um coração que já não estava paralisado pela vergonha. A cura interior veio antes do novo caminho. Talvez você ainda esteja se condenando por algo que Deus deseja perdoar. Talvez continue olhando para uma porta fechada enquanto o Senhor prepara outro caminho. Talvez tenha transformado uma escolha errada em uma sentença para toda a sua vida. Mas você não precisa permanecer preso ao capítulo que terminou. Deus ainda está escrevendo sua história e o Senhor quer lembrar você. Não permita que uma decisão do passado impeça o recomeço que minha graça ainda pode realizar. Receba essa palavra com humildade. Ela não significa que as consequências desaparecerão imediatamente. Significa que o passado não precisa continuar governando seu coração. Agora, faça comigo este momento de entrega. Eu entrego meu passado. Eu entrego minhas culpas. Eu entrego minhas escolhas erradas. Eu entrego os planos que não deram certo. Eu entrego as oportunidades perdidas. Eu entrego aquilo que não posso mais mudar. Eu recebo o perdão de Deus. Eu aceito a sua misericórdia. Eu paro de me punir. Eu confio no caminho que o Senhor está preparando. Eu confio na sabedoria de Deus. Eu confio que ainda posso recomeçar. Eu descanso. Descanso da necessidade de voltar ao passado. Descanso da culpa. Descanso da comparação. Descanso da pressa de resolver tudo. Entregar não apaga a história.
Entregar permite que Deus transforme a maneira como ela continuará. Permaneça comigo até o final. Agora que colocamos o passado diante do Senhor, chegou o momento de consagrar o futuro. Na última parte desta oração, apresentaremos nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, nossas decisões, nossos projetos, nossos sonhos, nossa vocação e todos os próximos passos. Faremos uma forte declaração de fé e descansaremos na certeza de que Deus não precisa revelar toda a estrada nesta noite. Ele apenas precisa iluminar o próximo passo. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre o seu coração, descanso para a sua mente e direção para os seus próximos passos. Declaro sabedoria para cada decisão que ainda precisará ser tomada, discernimento para reconhecer a vontade de Deus, coragem para caminhar mesmo quando o caminho parecer incerto e esperança renovada para enfrentar um novo dia. Declaro proteção sobre a sua casa, serenidade diante das preocupações, confiança acima do medo, cura para as feridas que ainda influenciam suas escolhas e a presença constante de Cristo acompanhando cada momento da sua caminhada. Que o Espírito Santo torne seu coração sensível para reconhecer a voz do Senhor, mesmo quando ela vier de maneira silenciosa. Pai amado, agora que colocamos diante de Ti nosso passado, queremos consagrar também tudo aquilo que ainda está por vir. Entregamos nossas famílias, visita cada lar que vive um tempo de incerteza, fortalece os casamentos, aproxima pais e filhos, sustenta os avós, consola os idosos que enfrentam a solidão e protege aqueles que mais precisam do Teu cuidado. Abençoa os enfermos. Dá-lhes perseverança, esperança e paz durante os tratamentos e fortalece também aqueles que cuidam deles com tanto amor. Colocamos diante de Ti todos os trabalhadores. Guarda aqueles que sairão cedo para cumprir suas responsabilidades. Dá honestidade, prudência e força para cada tarefa. Visita também os desempregados. Renova sua esperança e conduz seus passos até oportunidades preparadas segundo a Tua vontade. Abençoa os empresários, os autônomos, os estudantes e todos aqueles que precisam tomar decisões importantes nos próximos dias. Ilumina suas escolhas para que não sejam guiadas pelo medo, mas pela sabedoria que vem do alto. Rezamos pelos sacerdotes, religiosos, missionários e por toda a Tua igreja. Fortalece aqueles que anunciam o Evangelho e levam esperança aos corações cansados. Concede também discernimento aos governantes para que promovam a justiça, a paz e o cuidado com os mais necessitados. Pai, entregamos diante de Ti todas as pessoas que têm medo do futuro. Há quem esteja esperando uma resposta. Há quem precise escolher um novo caminho. Há quem esteja começando novamente. Há quem ainda chore por causa de planos que não deram certo. Mas todos nós precisamos da mesma coisa, da Tua direção. Escreve os próximos capítulos da nossa história segundo a Tua vontade. Fecha os caminhos que nos afastariam de Ti. Abre as portas que forem boas para a nossa caminhada. Ilumina as decisões importantes. Cura nossa pressa. Liberta-nos do medo de errar. Ensina-nos a esperar o tempo certo. Concede discernimento para reconhecer o caminho que devemos seguir. Fortalece nossa fidelidade nos pequenos passos de cada dia, porque sabemos que a Tua direção nem sempre chega como uma resposta completa. Às vezes ela vem como paz para esperar, às vezes como coragem para agir, às vezes como prudência para permanecer onde estamos por mais um tempo. E também reconhecemos que isso é suficiente, porque Tu conheces o caminho inteiro, enquanto nós enxergamos apenas o passo seguinte. Agora, repita lentamente comigo. Deus está comigo. Minha história está nas mãos de Deus. O Senhor conhece o caminho. Cristo dirige meus passos. Eu não preciso controlar tudo. Enquanto eu descanso, Deus continua cuidando de mim. Minha esperança permanece firme. Guarde essas palavras dentro do coração. Quando a ansiedade voltar,
lembre-se delas. Quando surgir uma dúvida, recorde que Deus continua guiando aqueles que confiam em sua voz. Enquanto preparava esta oração, lembrei-me de Patrícia, de 41 anos, enfermeira, moradora de Recife. Ela precisava decidir entre permanecer em um trabalho estável ou aceitar uma nova oportunidade que mudaria completamente a rotina da família. Durante semanas, tentou encontrar respostas sozinha. Pesquisava, fazia listas, mudava de ideia todos os dias e terminava cada noite ainda mais cansada. Até que passou a fazer uma oração muito simples antes de dormir. Senhor, não quero correr à frente da tua direção. A resposta não veio imediatamente, mas algo começou a mudar. A ansiedade diminuiu. Ela passou a conversar mais com a família, a rezar com serenidade e a esperar sem desespero. Com o tempo, percebeu qual decisão trazia paz, responsabilidade e coerência com aquilo que Deus colocava em seu coração. O primeiro sinal da direção de Deus não foi uma mudança externa, foi a paz que colocou ordem dentro dela. Talvez Deus esteja convidando você a viver exatamente assim, sem correr à frente, sem permanecer paralisado pelo medo, sem tentar escrever sozinho todas as páginas da sua história, não guiado pela ansiedade, mas pela voz do Senhor. E hoje o Senhor quer lembrar você: entregue-me o próximo capítulo, eu lhe darei luz para o passo que precisa ser dado no tempo certo. Receba essa palavra com confiança. Talvez você não saiba como será o amanhã, mas Deus sabe. Talvez você ainda não veja a saída, mas Deus já conhece o caminho. Talvez existam perguntas que permanecerão sem resposta por algum tempo. Mesmo assim, o Senhor continuará caminhando ao seu lado. Lembre-se da dor que trouxe você até esta oração. O medo do futuro, as decisões difíceis, os planos frustrados, a sensação de estar perdido. Nada disso passou despercebido aos olhos de Deus. Ele viu cada lágrima, ouviu cada oração silenciosa, conhece seu passado, está presente neste momento e já conhece o caminho que você ainda não consegue enxergar. Por isso, declare comigo: o passado não terá a última palavra, o medo não terá a última palavra, a ansiedade não terá a última palavra. Os planos frustrados não terão a última palavra. A voz do Senhor terá a última palavra. A graça de Deus continuará escrevendo esta história. Pai amado, enquanto nos preparamos para descansar, pedimos que o Espírito Santo acalme nossa mente e silencie toda preocupação que tenta roubar nossa paz. Que Cristo permaneça em nosso lar durante esta noite. Protege nosso sono. Afasta todo medo. Ajuda-nos a descansar sem tentar resolver o amanhã antes da hora. Que despertemos com serenidade, coragem e sabedoria para viver o novo dia segundo a Tua vontade. Que cada passo seja guiado pela Tua palavra. Que esta noite seja uma noite de descanso, cura, proteção e paz na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva agora nos comentários: Deus está escrevendo os próximos capítulos da minha vida. Compartilhe esta oração com alguém que esteja enfrentando o medo do futuro e precise renovar sua confiança em Deus. Inscreva-se no canal e volte amanhã para mais um momento de oração e esperança. Durma em paz. Você não precisa conhecer todo o caminho nesta noite. O Senhor conhece. Enquanto você descansa, Ele continuará cuidando da sua história. Amém.